Oi, pessoal, estamos aqui de novo. Tô com a blusa de novo, que me empolguei com essa blusa aqui num evento que eu fui. E de inteligência artificial, que vocês sabem, eu acho que a gente tem que ter um códigozinho da gente também, hein? Vamos pensar nisso para nossa comunidade? Olha, a gente está na página 174, desculpa aí, gente, 174, medo. Estamos chegando ao finalzinho, olha aqui, devemos ter mais 3 vídeos por aí só. Tá? Quero falar que entrei em contato com o Steven Pressfield, escrevi para ele, porque ele curtiu as nossas postagens no Mabook Club, no nosso Instagram. Eu estou postando que a gente está fazendo essa leitura, né? Alguns insights e tal. Eu posto sobre o nosso YouTube aqui, né? Que a gente tem, né, os vídeos gravados e tal, e ele curtiu, né, hoje de manhã, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente postou no último vídeo, no vídeo de número 25, escrevi para ele, pedi para ele mandar uma mensagem de texto, né, gente? Uma mensagem para a gente aqui da comunidade, com o insight dele, né? Agradeci. E vamos ver se ele responde, né? A gente joga para o universo, vamos ver o que vem. Sem medo, que é o tema de hoje. Falei muito sobre o episódio que a gente leu do vídeo passado, que eu acho que me tocou, né? Aquela frase que eu falei para vocês marcarem, né? Que estava falando aqui, será que nossa vida não vivida se vinga de nós sobre a forma de outras coisas, né? E se for assim, podemos nos curar agora que vivemos essa vida, né? Eu particularmente não vivi minha vida dos sonhos ou minha vida das paixões, né? E até quando falo, trabalhei em mercado de auditoria, de petróleo, de não sei o que, as pessoas, caraca, né? Que mundo é esse que você viveu, que é muito distante do mundo da arte, que você sempre fez parte também, né? Mas é isso, é o medo, né? A insegurança, tentar fazer com que as contas fechem no final do mês, num país de terceiro mundo em que as coisas são maluquíssimas, mas é isso, né? De repente perdi, mas de repente, né? Essa pergunta me bateu e eu fiz, né, uma referência direta a essa pergunta lá na minha frase para Steven Pressfield. Então, esperem para ver se ele responde. Ele responde rápido quando ele responde, né? Depois, ou ele deixa passar ou ele responde, mas é um cara que está sempre muito atento nas redes sociais, principalmente no Brasil. Ele já foi entrevistado pela Lúcia Helena Galvão, filósofa da Nova Acrópole, que fez esse livro aqui, ó. Então tem entrevista dele com a Lúcia Helena Galvão, que fez o prefácio, né, desse livro, e é da Nova Acrópole. Então vale a pena ver também, né? Quem sabe um dia a gente aqui da comunidade também consegue isso. Vamos ver. Estou um pouquinho gripada, gente, então desculpa aí a voz ou a animação, mas é assim, a gente faz do jeito que a gente pode, então desculpa qualquer coisa. A resistência nutre-se do medo, nós a vemos como medo, mas medo de quê? Medo das consequências de ouvir nosso coração, medo da falência, da pobreza, da insolvência. Eu anotei aqui com uma setinha, esse era o meu medo, por isso vivi em outros mundos, né, que não eram os meus. Mas por medo sim, medo de não ir longe quando tentamos fazer as coisas à nossa maneira e de ter que recuar, rastejando ao ponto de partida, medo de ser egoístas, medo de ser má esposa, marido desleal, medo de não conseguir sustentar a família, de se sacrificar aos sonhos dela pelo nosso, medo de trair a nossa raça, nossa estirpe, nossos amigos, medo do fracasso, medo do ridículo, medo de jogar fora a educação, o treinamento, a preparação pela qual nossos entes queridos tanto se sacrificaram e que nós próprios tanto ralamos para conseguir. Medo de mergulhar no vazio, de ir longe demais, medo de passar do ponto depois do qual não há volta, o ponto sem retorno. Depois do qual não podemos nos arrepender, recuar, desistir, tendo que viver
com a má escolha para o resto da vida, medo da loucura, da inseminidade, medo da morte. Esses são medos sérios e não são medo real, são um medo maior, é o medo da mãe de todos os medos, tão próxima de nós que mesmo quando verbalizamos, não lhe damos crédito. Medo de ter sucesso, medo de ter acesso a poderes que secretamente sabemos possuir. Medo de nos tornarmos a pessoa que no fundo do coração sentimos ser. Alguém está me ligando aqui, calma aí, deixa eu desligar. Medo de nos tornarmos a pessoa que no fundo do coração sentimos ser. Esta é a perspectiva mais aterradora com que um homem pode se defrontar, pois à distância ele pensa de todas as situações tribais em que a sua psique será incluída, como sempre estivera nos últimos 5 anos, milhões de anos. Temos medo de descobrir que somos mais do que pensamos ser, mais do que nossos parentes, filhos, professores supõem que sejamos. Temos medo de realmente possuir o talento e a nossa voz baixinha e suave nos diz que possuímos. Temos medo de conseguir reconhecer que, sem dúvida, não nos faltam a força, a perseverança e a capacidade. Nosso receio é sermos capazes de conduzir nosso navio, fincar nossa bandeira, alcançar a terra prometida. Tememos todas as coisas porque, se forem concretizadas, ficaremos isolados daquilo que conhecemos. Atravessaremos uma membrana. Seremos monstros e monstruosos. Saberemos que, se dermos ouvidos às nossas ideias, talvez nos mostremos dignos delas, e isso nos assusta tremendamente. O que será de nós? Perderemos amigos e família que não mais nos reconhecerão. Ficaremos sozinhos no vazio gelado do firmamento, sem nada nem ninguém a que nos apegarmos. E isso, evidentemente, é o que acontece. Mas eis o segredo. Vamos para o espaço, mas não sozinhos. Ao contrário, vamos banhados por uma fonte copiosa, inesgotável, inexaurível de sabedoria, de consciência, de companheirismo. Sim, perderemos amigos, mas também os encontraremos em lugares aonde nunca pensamos ir. E esses serão amigos mais verdadeiros, mais bondosos conosco. E nós seremos mais bondosos, mais verdadeiros com eles. Você acredita em mim? Eu estive esse final de semana na comunidade, né, no evento da comunidade lendária, a experiência lendária aqui, desse símbolo que eu venho falando com vocês. E estive na casa de um grande cara que eu conheci, chamado Fermento, do podcast, né? Sem Groselha, que eu já vejo há muito tempo, um podcast muito interessante, porque não é um podcast raso, é um podcast que vai além, conectando aí, como ele mesmo me contou nessa oportunidade, né, a ciência e a emoção. É como se fosse, e a gente conversou sobre isso, né, a questão mais humana e a questão mais imaterial, né, é onde tudo se conecta ali. Tive a oportunidade de conversar com ele, de fazer perguntas até, que tive dúvidas, né, e de conhecer o espaço de podcast dele. Vocês sabem que aqui na nossa comunidade a gente tem uma Hubcast e ele é online, é feito no Zoom, é editado e tal, mas eu sinto, né, a falta de ter um espaço olho a olho, né, o contato olho a olho com o entrevistado, e eu sei que isso faz falta, e ele me apontou isso. Não tenho ainda os recursos para isso, mas quem sabe um dia eu vou ter. Mas a troca com ele foi, assim, fantástica, porque ele me falou de podcaster para podcaster, né, então, e eu tenho muito pouco contato
né, com pessoas que fazem podcasts e que me dão essa abertura, assim, genuína e de coração para trocar ideia. Então, primeiro eu quero agradecer a ele essa entrada, né, de perguntar. Sei que ele está muito além em views e contatos, em acessos e etc, e muito mais à frente nessa jornada do que eu. Então, um pouquinho que eu pude ali vislumbrar, né, essas etapas já foi muito importante para mim, e isso eu quero agradecer ele. Mas foi interessante, tá dentro de um estúdio, né, foi interessante ali, tá dentro de um espaço de troca, e eu acho que como podcaster isso é muito interessante, né, pra gente. E eu vi um vídeo dele, né, no YouTube que se chama O Grande Desabafo, eu não lembro o nome, mas em que ele conta, né, em quando ele queimou pontes para estar nesse momento. E quanto isso faz com que ele não durma, quanto ele fervilhe na cabeça, quanto ele se preocupe, quanto ele ali está como um empreendedor, né? Mais do que um entrevistador, mas um empreendedor ali se doando, se colocando para trazer as melhores respostas, com as melhores perguntas para vocês. E vejo nisso também meu desafio aqui, né, no MyHubcast, aqui na nossa comunidade, né, da gente criar um palco de grandes vozes. Na verdade, sendo um meio da interlocução de histórias fantásticas, né? Que eu penso que o nosso real desafio é trazer histórias fantásticas e pensamentos fantásticos de vida aqui. Ele faz isso maravilhosamente bem, tem podcasts assim, né, fantásticos, e eu tento aqui pelo meu lado, né, também fazer isso. Mas ele se abrindo ali naquele vídeo, falando das dificuldades de não dormir, das dores de cabeça, da insônia, né, e de queimar pontes, criando uma casa fantástica com um estúdio lá dentro e sabendo que é isso ou nada. Eu acho que esse vídeo dele tem muito a ver com o que o próprio, né, Steven Pressfield fala aqui no nosso vídeo, né, no nosso livro, desculpa, porque é do medo, né, que os grandes sucessos se alimentam, né? Eu acho que são pessoas assim e que a gente vê ali na frente da câmera ou na frente, né, ou escrevendo desse livro que a gente fala, caraca, que legal, caraca, que ele construiu o que eu estou pensando em construir, mas quando essa pessoa ela se abre para você, como ele fez, né? Eu estando presente lá no estúdio dele, ou como o Steven está fazendo aqui, ou como o Fermento até fez nesse vídeo que eu mencionei para vocês, vou colocar até aqui abaixo, o da sua vulnerabilidade frente a esse desafio, acho que descortina a quarta parede, né, do fazer artístico e traz um homem com as dúvidas que ele tem, com as inseguranças que ele tem, mas com uma certeza que ele não vai parar, que ele vai continuar e que ele vai fazer acontecer e que ele vai fazer das tripas o coração e da sua paixão a realidade, para que ele continue viver o seu sonho de forma mais real possível. Então, esse vídeo é um agradecimento ao Fermento. Muito obrigada, que você continue aí de forma, entre aspas, fermentando, né, as nossas ideias e pavimentando aí os nossos sonhos com os insights que você aduba para a gente. Continue sendo esse fermento aí na nossa vida, e desculpa o trocadilho tosco da minha parte, mas eu acho que tem muito a ver. Obrigada pela abertura, obrigada por ter me inspirado e ter dado um gás para que eu continue de podcaster para podcaster. Isso é muito importante. E obrigado por ter aberto a sua casa para que eu pudesse entrar um pouco no seu sonho e conhecer um pouquinho dos seus bastidores. Isso aqui ainda estará mais firme, mais potente e ainda mais ativo por causa de você. Obrigada, eu fermentarei meus sonhos. Valeu, Fermento.